Olá pessoal, bora falar como investir em ETFs? Vem comigo! Fala pessoal, Hélio Barros aqui da Dr. Invest e hoje a gente vai falar como investir em ETFs. Então a gente vai começar aqui pela definição. ETFs ou Exchange Traded Funds nada mais são que fundos de investimentos que são negociados em bolsa de valores como se fossem ações. Esses fundos de investimentos têm por definição normalmente seguir algum tipo de índice. E o índice ele é composto por os mais variados itens e ativos financeiros. O mais comum que a gente tem são índices, por exemplo, que representam a bolsa. Então, o índice Bovespa é replicado em forma de fundo pela BlackRock no código BOVA11, por exemplo. Mas você pode ter várias outras formas. Você pode ter as melhores ações de dividendos replicados em formas de fundos no ativo DIVO11. Legal. E quanto custa um ETF? Um ETF normalmente tem taxas que variam de R$80 até uns 150, por volta de 200. São variados, mas o custo inicial deles de uma unidade de um ETF está por volta desses valores de 80 a 200 reais. E onde a gente pode negociar esses ETFs? Basicamente nas corretoras. Eles são negociados, como eu falei, em bolsa de valores e as corretoras e bancos nos possibilitam acessar esses produtos. E que taxas que a gente paga para investir num ETF? Bom, você sempre vai pagar a taxa de corretagem através da qual as corretoras ganham dinheiro. Algumas corretoras cobram mais caro por essa corretagem, outras cobram mais barato. Coisas de variar de R$0 em algumas corretoras até mais de R$20 em algumas corretoras. E também os fundos, o próprio fundo tem uma taxa de administração que ele cobra de você, mas isso já está refletido na sua rentabilidade. Então o valor que você está investindo lá vai ter uma taxa que varia de 0,3% a 0,6% ao ano, mas isso você não precisa pagar por fora, ele é automaticamente descontado e vai refletir na sua rentabilidade. Comparativamente falando com outros fundos de investimento que têm taxas de administração de 2%, 1,5%, às vezes 2,5%, é bem mais barato um ETF. Outra coisa é que ETFs não têm taxa de performance, então a única taxa que ele vai ser cobrado do seu valor investido vai ser a taxa de administração. Com relação ao imposto de renda, ETFs não têm isenção de imposto de renda, assim como existe esse tipo de isenção para ações até o limite de 20 mil que eu falo no vídeo sobre ações. E ETFs podem pagar 20% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Sempre vai pagar isso, você não tem como evitar esse pagamento. Obviamente, se você não tiver ganho de capital, você não precisa pagar, mas uma vez que você tem ganho de capital, você paga sim imposto de renda na venda do produto. Esse pagamento do imposto de renda não é descontado automaticamente, assim como em outros fundos de investimento. Como ele é negociado como ação, você precisa gerar um DARF, calcular qual foi o lucro que você teve, calcular esses 20% sobre o lucro e pagar até um mês depois da operação esse imposto de renda, caso você tenha. Qual é o risco de eu investir em ETFs? Bom, a maioria dos ETFs são de renda variável, portanto, na teoria, eles têm o mesmo risco teórico de renda variável, que é variar o seu preço de até 100% e seu risco de perda variar de 100% e o seu risco de ganho teórico é infinito. Você pode ganhar múltiplas vezes o valor que você investir, porque aquilo está representando ações. Existem ETFs hoje de renda fixa, então esses ETFs de renda fixa têm o mesmo risco de renda fixa. Seria também perder 100% no último extremo ou ganho limitado ao ganho da renda fixa do qual ele está associado. Normalmente você tem ETFs de renda fixa associados à inflação, então esse seria o ganho médio associado. Esse é o risco teórico que você tem dos ETFs.
Mas na prática, nenhum índice, como o ETF ele replica o índice, nenhum índice vai ir a zero, porque o índice representa a economia, representa muitas vezes a bolsa de valores. Então, o risco de fato desse conjunto de ações que o ETF representa ir a zero é muito menor, tá? Então isso é um fator bem relevante na hora de você escolher esse produto na sua carteira de investimentos. Qual que é a rentabilidade esperada de um ETF? Bom, assim como todos os produtos de renda variável, não há como calcular qual vai ser a rentabilidade futura. Mas o que você pode esperar é o mesmo tipo de variação que você tem na renda variável. Então, quando você ouvir que o William Bonner vai falar que a bolsa subiu, a bolsa caiu, o ETF que representa a bolsa, normalmente o BOVA11, vai estar ciclando e operando e tendo os mesmos resultados que esse índice. Então, a rentabilidade esperada é a mesma rentabilidade da bolsa ou do índice a qual o ETF está se espelhando. Um ponto importante de lembrar aqui é que quando a gente faz uma comparação de fundos de investimentos, a maioria deles, mais de 80% deles, não consegue superar o índice. Então, o fundo de investimento do tipo ETF acaba sendo um meio muito prático e eficiente de você conseguir resultados em cima da média da renda variável, porque superar o índice é um desafio que todos os fundos vêm tentando fazer e, na verdade, muito poucos conseguem efetivamente ter resultado. Uma outra coisa importante de lembrar é que fundos ETF do tipo ETFs não têm gestão ativa nos produtos ali dentro. Como eles replicam um fundo, eles apenas copiam o índice do jeito que ele está mudando. Então, o que determina o índice, determina o fundo. Então, não há uma gestão ativa. Os fundos de investimento em ações, normalmente é um punhado de ações escolhidos a dedo pelo gestor com o objetivo de superar o índice. E o ETF são um punhado de ações que seguem o índice pelas regras do índice. Então não há uma escolha ativa no objetivo de superar o índice. É literalmente seguir aquele índice. E o meio pelo qual essas ações são escolhidas é o mesmo do ETF. Logo, muitas vezes a gente tem um sistema de escolha de ações no índice que não está privilegiando, por exemplo, boas empresas. Em geral, não é esse o motivo que compõe o índice. O motivo que compõe o índice são as empresas, por exemplo, que mais pagam dividendos ou as empresas que mais são negociadas em bolsa. Isso não tem nada de avaliação de qualidade, é uma avaliação quantitativa que compõe o índice e que por consequência acaba compondo o fundo ETF também. E por último, qual que é a liquidez que a gente tem desse tipo de produto? Bom, assim como todos os ativos em bolsa, você pode vender o ativo a hora que você quiser. O seu problema aqui é a volatilidade de preços. Então, se você comprou ontem, você pode vender no mesmo dia, no dia seguinte ou daqui a um ano, só que você vai vender a preço de mercado e esse preço de mercado pode estar acima ou abaixo do preço que você comprou. Mas poder vender, você pode vender a qualquer momento que o mercado esteja aberto. Então, bora lá comprar os ativos na prática para ver como é que funciona? Vem olhar aqui na minha tela como que eu faço para comprar fundos ETF. Vamos começar aqui a investir então em ETFs. Já tenho separado aqui. Repare que esse aqui é o site da XP. Se você for comprar ETFs, eles têm cotas mínimas para você comprar. Então, se eu for comprar aqui, a quantidade mínima para comprar seriam 10. Então, apesar dele custar R$ 775 a unidade, no BOVA11 somente, eu teria que comprar 10 unidades, o que o preço mínimo se tornaria 758.
Mas como eu estou aqui só para mostrar para vocês como funciona, eu vou comprar no BOVA11F, que é de fracionário. E aí eu posso comprar qualquer número entre 1 e 10. Eu vou comprar aqui 2, por exemplo, para a gente mostrar. É só selecionar o 2. O preço é aquela igual às ações. Eu posso até mudar o quanto que ele vai funcionar, mas eu vou até aqui atualizar para o último preço para a gente comprar. E eu vou dar o enviar e ele vai notificar a compra. O mesmo que eu quisesse fazer com outro ETF, por exemplo, o Small 11, que é o mesmo princípio. A gente vai lá, estou no Small 11F justamente para poder comprar poucas unidades. Vou corrigir o preço, já está igual a 81,44. Vou só dar um enviar e a compra foi realizada. E aí a gente já pode ver as compras que foram devidamente executadas aqui no histórico de ordens. Beleza? Sucesso! É bem simples, na verdade. Ele é muito parecido o processo com uma compra de qualquer ação. Obviamente, os home brokers são diferentes dependendo de qual você usar. Eu usei aqui o da XP porque é um que eu tenho fácil acesso, mas você vai reconhecer esses mesmos passos em todos os home brokers de compra, de preço, de validade de ações. E agora a gente vai falar, afinal de contas, para que eu vou usar um ETF na minha carteira? Um ETF ele é um representante mais fácil e prático de renda variável na sua carteira. E eu digo sempre que você precisa ter algum tipo de renda variável na sua carteira e ETF é um ótimo jeito de começar. Por quê? Grande vantagem, você está exposto a várias ações ao mesmo tempo de forma simples e eficiente. Se você fosse querer comprar as mesmas ações, comprando diretamente as ações ao invés do fundo, você teria que comprar 40, 50 ações, gastar 40, 50 corretagens para fazer a mesma carteira e ainda ia ter que ficar rebalanceando essas ações ali dentro. Lembrando que pouquíssimos fundos de fato conseguem superar o índice. Então, por que não você garantir um resultado em cima da linha do índice? É muito mais prático, é muito mais fácil. Como desvantagem, a gente tem o fato de você não estar escolhendo efetivamente as ações. Muita gente defende que ao escolher as ações você conseguiria melhores resultados, mas na prática muita gente profissional faz isso e não consegue. E a questão dos impostos, que se você investe direto em ações, você consegue manejar ali de forma que você pague muito menos impostos na compra e na venda. Você não tem isso nos ETFs, mas você está focado aqui em executar e de fato ter ganhos financeiros. O que eu vejo muita gente fazer é ficar perdido tentando fazer uma carteira de ações e na verdade não conseguir ter um ganho que supere o índice. Então, foco no resultado, foco em ganhar dinheiro e deixar a sua carteira mais ótima, mais sofisticada com ações para um segundo passo. Use ETFs para começar e para ter a sua primeira exposição à renda variável. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe comentado aqui. Se você acha que tem alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, encaminhe para eles. Deixe o seu like para fortalecer o canal e para a gente continuar produzindo mais conteúdos. Muito obrigado e até mais!